E aí, pessoal, aqui é o Mano, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do Godflix, essa série maravilhosa, criada por nossa equipe de jovens aí do Godify, galera massa do Godify. Então, galera, é o seguinte, o testemunho que eu tenho para compartilhar hoje é algo assim que não é aquele testemunho, né, tal de fazer filme Hollywood, mas é um testemunho que é bastante relevante para mim, e de tantos testemunhos que eu já vivi, esse por algum motivo me veio à lembrança, né, essa semana. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, e só adiantando, é um testemunho que vai envolver fé, perigo, confiança e também bênção. Então, espero que seja algo que venha trazer importância e relevância para vocês, assim, que venha inspirar, né, de alguma forma. Enfim, eu já fui um comportor evangelista. Talvez se tiver aqui alguma visita e não saiba o que é um comportor evangelista, o comportor evangelista ou a comportagem evangelística é um ministério da Igreja Adventista, também conhecido como Ministério da Página Impressa, né? E nesse ministério a gente vende livros para pregar o Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, em diversas áreas, como saúde, e a área religiosa também, espiritual, física, mental e espiritual, né? Essas três áreas importantes. Então, logo no início, quando eu comecei a comportar, geralmente o início é mais complicado, porque você ainda está pegando o jeito, a experiência, e você não tem aqueles resultados que você queria, né? Enfim. E logo nesse início aí, a galera tava trabalhando, tal, estava um pouquinho difícil, e o líder incentivando, tal, bora pra cima, etc. Aí teve um dia que ele teve uma ideia, e aí ele resolveu chamar um colega que já tinha comportado, tinha ido para a FAD para fazer administração, tinha sido chamado pela UNEB, enfim, aquele processo todo, e ele convidou esse colega para dar o testemunho dele, para dar aquela animada na galera que estava um pouquinho assim desanimada por conta de alguns detalhezinhos que tinham acontecido no campo, e porque também não estava atingindo aquelas metazinhas, mas estava no começo ainda, a galera não estava acostumada. Mas depois desse testemunho que o colega do meu líder deu, a galera ficou bem animada, inclusive eu fiquei bastante animado. E o interessante é que nesse dia, esse amigo, esse colega do meu líder, ele fez uma espécie de desafio lá na reunião. Ele tinha dito o seguinte: se a gente trabalhasse com bastante ânimo, a fim de, sei lá, completar um maior número de horas trabalhadas, ou seja, se a gente aquele que chegasse ao maior número de horas trabalhadas no campo naquele dia, iria ganhar um brinde. Um brinde, assim, que pra gente era bem relevante. Inclusive, o brinde era um dos melhores livros da Casa Publicadora na área de saúde, que era o Poder Medicinal dos Sucos e Shakes, do Dr. Jorge Pamplona Roger, né? Então, esse livro era bastante cobiçado naquela época ali pela equipe de comportagem, porque é sempre bom você ir para o campo com um livro que você pode apresentar para as pessoas os detalhes do livro e tudo mais. Você não precisa gastar comprando o livro, então é sempre bacana você ter um livro reserva para prospectar, para apresentar. Então, a gente estava animado, foi pro campo, etc e tal, nos despedimos e cada um foi para o seu campo. E nessa época eu trabalhava no Jordão Alto, né, um dos bairros de Recife, ali fazendo divisa praticamente com o Jaboatão dos Guararapes. Então, eu não sabia
O meu líder falou que lá era o lugar onde manava leite e mel e etc e tal. E de fato, foi um campo que eu recebi muitas bênçãos, eu vendi bastante por lá. E nesse dia, algo assim é, meio chato aconteceu, porque justamente no dia que foi feito o desafio, eu já estava chegando numa parte do bairro que eu não conhecia muito, era uma parte nova, e o pessoal me dava conselho por onde eu passava, ali nas ruas daquela parte do bairro, dizendo assim: olhe, jovem, procure não sair muito tarde dessa área aqui, porque essa área é uma área perigosa, né? Então toma cuidado. Se você puder ir cedo para casa, vá, é melhor. E eu, beleza, obrigado, senhor, obrigado, senhora. E trabalhando para poder bater a meta de horários, porque quando eu saí da campanha eu tinha dito ao Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero ganhar também, meus colegas querem ganhar, mas aquele que deu o seu melhor, que o Senhor abençoe, seja feita a tua vontade. E eu fui trabalhando, queria realmente bater a hora, eu estava decidida a bater a hora, até porque às vezes eu chegava cedo na campanha, justamente por essa questão de horários, bairros que eu não conhecia, então eu não queria arriscar, mas nesse dia eu estava empenhado em querer alcançar a meta. E foi chegando 4 horas da tarde, 5 horas, 6 horas, já não tinha mais luz nenhuma. E aí as pessoas já estavam meio assim desconfiadas, porque é um bairro estranho. E eu não sabia exatamente por que as pessoas eram tão desconfiadas ali, mas enfim, continuei batendo nas portas. E as portas que abriam, ia apresentando, etc. E assim ia. Até que eu cheguei assim no último lado, assim, na última rua que eu tinha que bater praticamente para poder completar a meta. E isso já era o quê? Já tava passando de 8 horas da noite já. E eu já tava assim pensando, poxa, se eu for só esse horário, meus colegas batem rapidinho 9h30 da noite e aí eu vou perder a meta, então eu tenho que continuar. Aí eu continuei a bater, tinha uma senhorinha que estava resistindo a abrir, aí eu expliquei para ela direitinho como funcionava o projeto, aí ela sentiu a simpatia e abriu, né? Então, aí comecei a explicar para ela, de repente, quando eu terminei de explicar para ela, que eu saí da casa, que ia para a próxima, lá na esquina, tinha aparecido 3 jovens caminhando em direção a outra rua. E eu creio que antes disso, se não me falta a memória, algumas pessoas tinham dito para mim: olhe, esse bairro aqui é conhecido como o bairro da morte. Essa área do bairro aqui é conhecida como área da morte. É bom que você não fique aqui muito tempo, porque é arriscado demais. Vai por mim, não fique aqui muito tempo. Vá o mais cedo possível. E aí, quando eu sou daquela pessoa tipo assim, se eu estou fazendo trabalho para Deus, se eu estou fazendo a minha parte, se não estou, claro, fazendo nada que venha, como é que diz? Fora assim, de necessidade, algo que venha tentar a Deus, né? Como diz a história. Eu não gosto de fazer essas coisas, eu gosto sempre de fazer tudo dentro dos limites e tudo mais, e porque naquele dia eu tinha uma meta para bater, e até porque cada casa que eu visitasse também era uma alma mais que eu poderia salvar por meio da mensagem também, da comportagem evangelística. Então eu não estava muito preocupado, eu estava fazendo a obra de Deus, e se acontecesse alguma coisa, mas é claro, você sempre fica assim receoso, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Mas enfim, eu continuei. E aí estavam os 3 jovens lá e eu assim, meio que disfarçando, olhando de lado. E aí de repente os jovens pararam. Antes de ir para outra rua, na entrada da outra rua eles pararam, os 3. E voltaram para trás. Olharam para mim. E eu olhando para cima, para o lado assim, disfarçando, lendo o prospecto, para poder eles não notarem que eu estava observando o movimento. Mas não adiantou. É incrível, parece que coisa do inimigo. Os caras chegaram para mim e disseram:
Ei, ei, carinha, o que você tá fazendo aqui? Uma hora dessa? Tá fazendo o que, cara? Diz aí. Aí eu... Vixe, meu Deus, o que eu vou dizer agora pra esses caras? Sai do meu pé, velho. Esses caras têm uma cara de mal. E de fato, 3 jovens muito esquisito demais. Parecia maloqueiro mesmo, barra pesada. Aí, falando assim, parecendo aqueles, sabe aqueles de jovens que envolvem com tráfico, drogas? Parecia aquela coisa assim, tava estranho, dava pra sentir uma coisa energia negativa, pesada. Aí eu tentando disfarçar, meu Deus, o que eu digo dessa sabedoria pra me falar? Aí eu cheguei, bem simples mesmo. Eu tô vendendo livro, tô vendendo livro de saúde, quer ver? Aí os caras olharam pra mim, sei, saúde é? Tá bom, tá, continue aí. Falou. Aí falou, obrigado, valeu, na hora. Aí faltava uma casa só, aproveitei e chamei pela pessoa, pela família. E aí quando eu chamei, aí o rapaz lá de cima falou pra mim, oxe, uma hora dessa, meu filho, tem juízo não, uma hora dessa, como você tem coragem de trabalhar aqui uma hora dessa? É perigoso, meu filho, vá pra casa, vá-se embora, tá esperando o quê? Aí eu, tá bom, senhor, tá bom. Eu tô indo agora, viu? E isso, quando eu olhei a hora, já ia dar 10 horas da noite já. E aí eu pensei, poxa, meu Deus, olha, eu fiz o meu melhor. Eu não posso demorar mais porque aí pode ser complicado, pode ficar perigoso demais e também eu sei que o senhor não exige tanto assim de mim, não. Aí, nesse caso, eu falei, seja o que o senhor quiser. E voltei para a campanha. E dali onde eu estava, daquele bairro para a campanha, os transportes que eu utilizava, 2 ônibus e um metrô, demorava por volta de 1 hora e meia, sempre. Então era uma viagem assim um pouquinho demorada, né? Então eu voltei para a campanha. Quando eu cheguei no bairro das Graças, quem não conhece o bairro das Graças, é um bairro assim um pouquinho complicado, né? E quando eu cheguei no bairro, eu entrei na rua mais esquisita do bairro para poder chegar na campanha. E naquela rua tinha uns mendigos esquisitos. E tinha um especial bem esquisito que eu não simpatizava muito assim, porque eu sabia que ele fazia coisas erradas. Aí, justamente nesse dia, tava ele com uma mulher lá, escondido num canto, e eu tava passando, voltando pra mãe. E aí, de repente, eu vi quando eles estavam ali escondidos, aí eu passei bem de mansinho assim, para não fazer barulho, para ver se passava o mais rápido possível para chegar na campanha. E não é que o bendito ouviu quando eu passei e falou assim, ei, pera aí! Aí eu disse, pera aí o quê? E comecei a andar mais rápido. Aí eu disse, ei, pera aí, não vai não, não vai não! E eu andando. E já era mais de 11 horas da noite, já ia dar 11h30, já ia eu andando, meu Deus, chega logo que eu fui. Pense na experiência, meu Deus do céu. Um livramento atrás do outro. Aí cheguei logo na campanha, eu senti que como se tivesse sido seguido. E aí quando eu cheguei, bati, abre aí. Aí quando eu abri a porta, aí entrei. Aí quando eu entrei, o meu líder já estava esperando por mim. E pelo incrível que pareça, poxa velho, eu cheguei essa hora, mas talvez tinha um outro colega meu que era muito bom também de trabalho e eu tinha quase toda certeza que ele era o último a chegar. E que eu tinha chegado cedo. Aí quando eu verifiquei direitinho a hora, quando eu cheguei já era da meia-noite. E meu líder já estava preocupado comigo. E eu não entendi por quê. Aí ele falou assim, Manuel, cara, eu já estava preocupado com você. Que bom que você chegou. Aí ele disse, por que, Gustavinho? Eu fui o último a chegar? Aí ele disse, mano, eu só tava faltando você para me trancar a campanha. Aí eu disse, é sério, Gustavinho? Gustavinho é o nome do meu ex-líder de comportagem. Inclusive um menino de Deus, muito bom. E eu, poxa, é sério, Gustavinho? Eu fui o último a chegar? Foi. Aí eu fiquei bestalhado, assim, eu quase não acreditei. Então ele falou assim pra mim, e você ganhou o livro, viu? Meus parabéns. Ele apertou minha mão, meus parabéns, você ganhou o livro. Você trabalhou, foi aquele que completou o maior número de horas trabalhadas, meus parabéns. Aí eu disse, meu Deus, que experiência, Senhor. Como o Senhor é bom. O Senhor me protegeu. O Senhor me ajudou a cumprir algumas metas do dia.
e no final do dia ainda me deu um livro. Obrigado, meu Deus. Eu estava precisando daquele livro de verdade para apresentar para o pessoal que estava sem livro, praticamente, e já estava acumulando algumas dívidas assim, como é que eu posso dizer? Que não precisava, né? Tudo mais, aí o livro já ajudou e foi bem interessante, foi muito bom. E eu agradeço demais a Deus. Então, esse eu contei esse testemunho porque, de fato, tem momentos da vida que a gente vive algumas dificuldades e vale a pena confiar em Deus, mesmo em meio a essas dificuldades. Vale a pena confiar que se você tem um Deus todo-poderoso que pode fazer tudo, por que Ele não pode te ajudar também, né? Se Ele ajuda tantas outras pessoas, por que Ele não pode te ajudar também? Se Ele abençoa os outros, Ele também pode te abençoar. Agora é necessário que a gente creia nesse Deus maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha sido relevante. Perdoe-me por esse limite de tempo, né? Que foi não sei, acabei passando um pouquinho do tempo. Então, Deus abençoe a todos. É o meu desejo em nome de Cristo Jesus. Valeu!